Boa noite, pessoal, tudo bom? Hoje, quarta-feira, é dia de Papo de Araque, que maravilha, que beleza. E hoje é muito especial, porque nós vamos ter de volta um convidado que já passou aqui pelas nossas transmissões. Foi um sucesso, o pessoal curtiu muito. Cara, assim, genial, gente boa, um papo leve, agradável, que vocês puderam aprender bastante, todo mundo fala dessa live. E ele está de volta hoje para falar de um tema que eu já vou falar para vocês já viram aí, né? Mas eu já vou introduzir o tema e trazê-lo também para a conversa. Antes, eu esqueço muitas vezes e acabo tomando bronca do William. Eu tenho que explicar para vocês da onde vem o nome do nosso programa. Deixa eu colocar aqui que a gente faz as coisas antes, quer de botar, né? Aí, que bonitinho, passado aí embaixo. Então, olha, a Milton Bassiti já vai chegar. Antes, gente, Papo de Araque, de onde vem esse nome? Bom, reza a lenda, né, que os antigos árabes se reuniam para jogar papo fora, trocar uma ideia entre amigos, fumando narguile e bebendo araque, que é uma bebida destilada de anis. Então, dessa ideia de um papo leve, descontraído, de amigos, que veio o Papo de Araque, que a gente se reúne aqui falando de assuntos interessantes, curiosos, bacanas para vocês, para mim, para todo mundo, mas de uma maneira super leve, assim como um papo de amigos, certo? Bom, gente, então, o papo de hoje, como vocês viram aí, é Einstein versus Pelé. Tá curioso? Eu estou demais também, não tenho ideia do que vai rolar aqui hoje, vai ser muito interessante. O nosso Hamilton Bassiti vai traçar aí um paralelo da vida desses dois gênios. E olha, tem muita foto, tem muita coisa, o programa de hoje vai ser super interessante. Então, apresentando então o nosso convidado para vocês, ele é engenheiro eletrônico, formado pela Escola Politécnica da USP, também graduado com MBA pela ESPM, e ele foi um dos responsáveis pela transmissão da Copa do Mundo de 70 no México, pela primeira vez ao vivo e a cores aqui para o Brasil. Ele falou disso na outra live que ele fez, se você não viu, dá uma olhada aí. Então, trazendo para o nosso papo, grande, queridíssimo Hamilton, tudo bom? Oi, Olavo, tudo bem, graças a Deus. É mais um prazer estar nesse programa que foi criado durante a pandemia, mas veio para ficar. Amém. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, a audiência e também a você pela honra que estou tendo de ser convidado. O prazer é nosso, a honra é nossa de recebê-lo de novo aqui. Você sempre assiste, né, todos os programas, a gente fica super feliz. É um termômetro, né, para mim e para o Will, que coordena aqui. A gente sempre quer saber a tua opinião lá depois das lives. Então, obrigado por estar de volta. E que tema legal, né, que foi sugerido por você, interessante. Eu estou mega curioso, realmente dessa vez vai ser até diferente um pouco. A gente falou sobre isso antes, não existe nenhum roteiro de perguntas muito. Mesmo eu quero ouvir tudo que você tem para dizer, ver essas fotos e as perguntas vão surgindo. Já tem comentários, pessoal aqui dando boa noite, chegando aqui já para assistir. Boa noite para vocês. Ó. Quem que já está aqui mandou? Ó, o Marco Camerini, Fábio Ferraz, o Bitar, o Regis, Marcelo Massini, a Beatriz, todo mundo já mandando boa noite aqui, já ligado. Bom, obrigado. Que história é essa de comparar o Pelé e o Einstein? Como é que funciona isso aí? Então, você deve ter uma foto inicial. Vamos lá. Essa ninguém conhece quase. Então, eu pergunto, quem é esse cara? Eu acho que muita gente aí que nunca ouviu falar também vai dizer que é o Einstein. Então, o Einstein é uma marca de um cientista maluco. Olha a cara dele, olha o cabelo dele e a língua. Parece que ele está desafiando o mundo. Eu nunca vi, nós temos vários cientistas aí de barba escura, de bigode, ranzinza, sabe? E como é que pode um cientista genial ter essa apresentação, onde que ele desafia, sabe, a própria ciência, o próprio entendimento? Parece que ele está caçoando de tudo e, ao mesmo tempo, está contente com o que faz. Uhum. Realmente, já é, desculpa. Na verdade, assim, eu falei que o programa de hoje ia ser diferente pelo seguinte, eu vou ouvir e de vez em quando, só para te atrapalhar um pouquinho, eu faço algum comentário, faço alguma pergunta. Não, fique à vontade. Mas eu achei legal já esse ponto de vista, né? Seria ele, professor, que instituiu essa imagem do cientista maluco? Porque hoje é até normal, a gente pensa cientista, pensa uma pessoa, né, meio xarope, assim, num laboratório e tal. Era assim antes dele ou começou com ele? Não, ao contrário. A ciência era feita por pessoas
que, digamos assim, vestiam casaca, sabe? Que se impunham como o templo da sabedoria numa torre de mármore. E esse cara aí veio quebrar tudo isso. E sendo, como nós vamos ver, o maior cientista de todos os tempos. Sim. Então, é muito gostoso falar dele, porque ele é muito informal e tem ideias geniais. Eu gostaria de apresentar também um outro cara aí. Que você... Quem que é esse cara? Este é o nosso rei, né, do futebol. E por que gesto ele é conhecido? Soquinho no ar, né? Um soco no ar. Assim como o Einstein é conhecido com aquela cara irreverente, o Pelé se apresenta também com soco no ar. Você pode ver que o Pelé foi um craque extraordinário, até pela sua composição física. Ele tinha os ossos muito leves, ele tinha uma impulsão acima do normal, né, fazendo gols de cabeça, e ele tinha um reflexo, através do seu olhar, que ele tinha uma abrangência toda do campo. Então, ele conseguia, em 2, 3 jogadas antes de nascer, estar no local exato de onde a bola ia se apresentar para ele cabecear. Coisa que hoje a gente não vê. Você vê um atacante que a bola está do lado direito, ele está lá do outro lado esquerdo, atrás do zagueiro, esse cara nunca vai pegar na bola. Essa é a genialidade. Então, pode ter certeza que eu entendo bem o que você está falando, que está difícil assistir meu time jogar. Então... Não, mas qualquer time, você escolhe os jogadores que antecipam jogada a dedos. O Neymar é um deles. É verdade. Você vê, ele está lá presente. E uma outra coisa muito interessante que o Pelé teve foi a paradinha, não é? A paradinha, ele que criou a paradinha, é uma característica dele que marcou o futebol, né? O pênalti? Você vê, no pênalti aquela paradinha? No pênalti, ele dá a paradinha, foi inventado pelo Pelé. E muitos jogadores, não sabendo da paradinha, eles avançavam na bola, voltavam para trás e chutavam. Aí a FIFA falou, criou uma regra aí, como dessas regras claras, né? Que a paradinha tem que ser dada antes dele passar pela bola, né? Então, é outra característica que marcou o Pelé. Isso, vários jogadores no mundo fazem isso, né? E ele criou isso, né? Sensacional. E também outra coisa que ele criou é o estigma da camisa 10, né? O cara bom do time, inclusive até o Maradona reconhece, tem a camisa 10, né? É o bonzão do time. Sim, é o 10, né? O 10 virou uma vez só, né? É o camisa 10. Uma vez só na vida, ele jogou sem essa camisa 10. Jogou com a camisa 9 e assim mesmo fez gol. Quer dizer, não era a... Quando ele jogou no gol, foi também com a 10 mesmo que ele foi pro gol? Qual? As vezes que ele jogou no gol. Então, o Pelé, ele jogou 4 vezes no gol. Não foi com a camisa... Não, pode ser que tenha, sabe por quê? Ele jogava no gol e antes do 10º gol, no jogo contra o Bahia, o técnico pôs ele no gol para ele não fazer gol, entendeu? Ele queria que o gol fosse feito no Maracanã, né? Como realmente ocorreu. Então, ele ia para o gol. Ele jogou 4 vezes no gol e não tomou nenhum gol. Eu não sabia que ele foi para o gol, ou seja, tem que segurar a fera, né? Não... Tem que segurar, porque ele ia fazer que não era o templo, né? O templo dele sempre foi o Maracanã. O Pelé fez jornadas maravilhosas no Maracanã, inclusive em 1962, ele fez um gol maravilhoso. E o Joemir Betting, que é um grande comentarista desportivo, falou, não, esse gol merece uma placa. Ele foi aplaudido de pé pela torcida do Fluminense, que o jogo foi contra o Fluminense, pelo gol que ele fez. Ele pegou a bola no meio de campo, a gente lembra muito o Maradona, né? Foi driblando todo mundo, fez um corta-luz com o goleiro e enfiou no gol. Então, daí foi colocada uma placa no Maracanã
e às custas do próprio Geomir, ele fez questão de fazer a placa e pôr, e aí surgiu o nome gol de placa, né? Esse nome passou para o dicionário, né? Ah, é? Do dicionário do Aurélio Placa, do Aurélio Buarque, menciona lá, gol de placa, o maravilhoso gol que o Pelé fez e que serve de símbolo como adjetivo a todos os gols. Olha, que legal. Que doido, né? Você vê a importância histórica, né? Olha, deixa eu só... o Fábio, eu não tinha visto que ele estava aqui ainda. Queridíssimo Fábio Ferraz participou lá com a gente de uma aventura lá no teatro na Tarde Árabe do ano passado. Ele já está querendo queimar a largada. Ele pergunta aqui, ó, quem é o maior? Calma, nós estamos começando ainda, né? Aí já dá para cravar aí, já não? Não, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de paciência, porque todo mundo vai para o Pelé, mas eu acho que não é. Porque nós vamos mostrar que Einstein foi muito extraordinário no que ele fez. Talvez no próximo slide aí tenha alguma coisa a respeito Agora, antes da gente ir para o próximo, para ficar mais fácil a comparação, e Pelé e Maradona, dá para nós cravar? vamos falar também. Nós vamos falar porque o Pelé ele ganhou o título de maior jogador do século, mas pela FIFA houve uma opinião interna do jurado da FIFA que declarou o Pelé. Mas houve uma votação pela internet e o Dioguito ganhou estourado. Eu acho que toda a torcida do Boca votou. Argentina é barulhento. Isso aqui é uma live brasileira. Nunca falaremos que foi o Maradona. Então, e aí o próprio Maradona ficou chateado, entendeu? Ele falou que ele não deixou claro, mas você vai ver na frente que ele admira demais o Pelé. Eu vi um vídeo, bom, a gente vai falar desse assunto, mas eu vi um vídeo uma vez do Maradona novinho, numa TV argentina lá, eles promoveram o encontro dele com o Pelé, que já era mais velho, e ele super emocionado, o Pelé tocou violão, ele era fã do Pelé. Então, esse programa aí se chamava O Encontro de los 10, O Encontro dos 10. Uhum. E ficou famoso lá também, né? Mas vamos tocando aí. Vamos embora, então. Próxima coisa pela frente. Então, aqui é sobre a infância do Pelé, né? O Pelé, ele nasceu na cidade de... Agora me deu Três Corações, né? Três Corações, em Minas, numa família muito humilde, e ele, desde cedo, foi ligado ao futebol. O pai dele, Dondinho, era um verdadeiro clássico, um jogador de categoria. E o Pelé até cita o pai dele como jogador que fez 5 gols de cabeça no mesmo jogo, desculpa. E tinha um goleiro que jogava com eles, que era chamado de Bilé. Então, o Pelé ganhou uma bola de capotão e ele ficava atrás do gol dizendo Bilé, Bilé, Bilé. Só que ele se atrapalhava com essa pronúncia e dizia Pelé, Pelé. E aí, da onde surgiu o apelido dele como Pelé. Nossa, que legal isso. Quando onde foi dado o nome ao Pelé, o pai dele escolheu Edson em homenagem ao Thomas Edison, o grande inventor da lâmpada. Então, ele passou a se chamar Edson. E você vai ver que do lado do Einstein, o Einstein ele era um judeu de uma região chamada de Suábia. E a Suábia era uma região lá onde não havia muito preconceito e os próprios suávios não seguiam muito a religião judaica. E o nome do Einstein devia de se chamar Abrão Einstein. E aí o pai dele resolveu colocar o nome de Albert, que não tem nada de judaico. Aproveitando essa foto aí, vamos falar um pouco da infância do Einstein, né?
O Einstein, ele nasceu numa cidade chamada Ulm, na Alemanha, um vilarejo muito pequeno, onde o seu pai tinha um comércio e ele tinha toda a atenção de uma criança. Ele tinha uma irmã chamada Maga, que mimava muito ele. E foi dito que o Pelé, no começo da sua infância, ele teve um pequeno distúrbio chamado de ecolalia. O Pelé ou o Einstein? Hã? O Pelé? Não, Einstein. Estou falando desse jovem que está aí na figura. Sim. Essa criança, quando tinha 3, 4 anos, ela sofria de um pequeno distúrbio chamado ecolalia. Eco quer dizer repetição. Então, quando alguém falava com Einstein, ele ficava repetindo baixinho para ele as palavras, né? Que é a ecolalia. E ele ficava repetindo baixinho como se estivesse balbuciando, né? Repetindo. Isso ele contou que mais tarde, quando ele cresceu, foi benéfico para ele. Por que foi benéfico? Porque ele falou, olha, eu retardei a minha compreensão do mundo pela palavra. Eu senti o mundo pela imagem. Diretamente, o que me afetava se passava para o meu cérebro. E, com isso, muitas crianças que já tinham resolvido o problema de tempo e localização, ele não tinha. E ele usou isso na sua criação científica. Nós podemos ver no próximo slide aí que, quando ele estava doente, muito acamado, na cama, o pai dele deu para ele de presente uma bússola, que ficou famosíssima pela impressão muito grande que ele teve da bússola. Ele não conseguia explicar como é que um ponteiro apontava sempre para o mesmo lugar. E ele falou, Einstein, que isso levou a ele a procurar, a revelar os segredos íntimos do universo que pouca gente via, né? Então, é mais um motivo que aguçou a criação de Einstein. Einstein diz que a imaginação é maior do que o entendimento, do que a compreensão, do que o conhecimento. Imaginar é mais importante do que conhecer. Que legal isso. Que legal isso, hein? Então, e isso daí deu motivo para ele, no futuro, ser o grande gênio que não fazia experiências, Olavo. Ele não precisava de laboratório nenhum. Ele usava a imaginação dele para criar uma teoria, fazia as equações. E ele pedia para outros cientistas comprovarem a sua teoria. Veja, e eles comprovavam e batia tudo que ele fazia. Então, ele criou o chamado experimento mental. Ele foi muito forte nesse ponto. Nós temos outros exemplos na ciência, mas menos raros, como o Schrödinger, que criou o gato de Schrödinger, que foi pura imaginação que revolucionou a mecânica quântica. Agora, a imaginação, desculpa, eu fiz uma reflexão enquanto você falava aqui, porque tem muito a ver com o teatro, né? Com o meu mundo lá também, né? Quanto mais ferramentas você tem e você adquire ao longo do tempo, quanto mais arsenal, digamos assim, mais ferramentas você vai ter para a sua imaginação. Né? Para criar, porque quando você cria um personagem, né, você tem que se jogar em cima dele. E você tem que se abstrair do que você é para jogar em cima dele. Né? E como é que você faz isso? Adquirindo a cultura de empatia. Você tem que criar uma empatia com o personagem. E o Einstein criava essa empatia através da imaginação. Nós vamos ver que ele criou a teoria da relatividade imaginando um raio atravessando um trem que viajava na velocidade da luz. Ele não precisou de laboratório, ele fez toda a teoria dele baseada nisso.
Ele era Então, econômico. ele tinha um quê de filósofo também, né? Porque o filósofo... Não, exatamente. Você tocou no ponto certo. O Einstein, ele é um cientista no amplo sentido da palavra. Você tem em Aristóteles dois tipos de conhecimento: o conhecimento dedutivo e o conhecimento indutivo. O Einstein tinha os dois. Ele induzia, por exemplo, que o mundo era formado de átomos e deduzia, como vamos ver na frente, a teoria browniana da matéria. Entendeu? Ele deduzia que havia uma harmonia no universo e deduzia o efeito fotoelétrico. Nessa dedução, ele não fazia experiência física. O Einstein, se formos usar uma palavra de futebol, ele fazia assistência. Você lembra quando o Pelé, no último jogo com a Itália, parou na cabeça da área e deu assistência para o Carlos Alberto Torres? De quem é o mérito do gol? Ah, sim, do Pelé, né? E do Carlos Alberto. Dos dois, claro. Dos dois. Então, toda a ciência desenvolvida, experimento mental do Einstein, levava ele a dar assistência como o Pelé. O Pelé, pelo que eu vi, ele criou 64 assistências famosas, né? Essa é uma, outra que ele cabeceia para o Jairzinho entrar de bola e tudo, uma que ele dá para o Zagallo. Enfim, ele também é recordista nesse ponto. O cara que mais deu assistência no futebol. Que legal, hein? Então, toca para frente. Vamos lá. Você sabe que você só queria fazer um comentário. Você falou da origem do nome Pelé, né? Mas eu conhecia outra. Não sei se você já tinha ouvido essa versão. Não, vamos ouvir. É que o pai dele tinha ido no cartório quando a mãe estava grávida ainda. Ele falou assim: eu quero registrar meu filho, é Edson. Ele falou assim: não, senhor, o senhor só tem que voltar quando a criança já tiver nascido. Você não pode registrar agora. Aí deu lá 2 meses, ele volta com a criança no colo. Fala assim: olha, quero registrar meu filho, é Pelé. Ele falou: mas eu lembro de você, não era Edson? Ele falou: não, Edson era antes do nascimento. Eu interrompi para falar esta besteira. Muito legal, muito legal. Haters vão mandar muitas mensagens agora. Vamos lá. Então, para a próxima, depois dessa pataquada. I know that the most joy in my life has come to me from my violin. Eu sei que a maior alegria da minha vida vem quando eu toco violino. Bom, esse violino foi um presente que a mãe dele deu na infância, no aniversário. Ela era uma exímia pianista e ela deu para o Einstein de presente um violino. E ela tocava piano e o Einstein acompanhava no violino. E o Einstein ficou muito apaixonado por esse instrumento, porque principalmente com as obras de Mozart. Ele praticamente estudou todas as obras de Mozart e nos momentos de maior solidão, ele ia lá para o cantinho dele e tocava violão. Nós vamos ver que o máximo que diz... violino, né? Desculpa. O máximo que ocorreu desse usufruto da música como alívio e como poder de criação foi nas vésperas, quando ele anunciou a teoria da relatividade. Ele estava tão angustiado que ele ia... E a mulher dele conta, né? Nossa, ele tocava qualquer coisa que viesse no violão, no violino, pensando que era maravilhoso e que, como nós podemos deduzir, ele tinha uma intuição muito grande do universo e daquilo que ele estava fazendo, que representava o grande conhecimento do universo. Então, o violino revolucionou a vida do Einstein. Legal, né? E isso também é uma coisa interessante, porque muitas vezes se fala, né, que a ciência, como ciência e arte tivessem desconectadas, né? E você vê aí um gênio da ciência que também tinha, né? Ele fala, a sua alegria vinha do seu violino. Né? Nós podemos falar do Pelé sobre isso, mas eu acho que a parte musical do Pelé
Ele fez Ah, Elis Regina, cantou com não sei quem, mas eu acho que era um hobby para ele. não era o forte, Como né? o violino. O Einstein não tinha a cara de pau de tocar violino em público, O público, mas já o Pelé. Pelé o fazia Pelé, filme, cuja tudo. imagem está aí, né? Eu pus essa imagem porque justamente mostra o Pelé, a maior parte, jogando no Santos. Uhum. Ele foi levado ao Santos pelo Valdemar de Brito e estava quase para fazer 17 anos. E ele fez 17 anos no clube. Ele estreou em vários jogos, mas não foi muito feliz. Os jogos onde ele foi feliz, ele fez gols e começou a destacar. Nessa época, ele fazia muito gol de cabeça, que o Dorval centrava a bola e o Pelé entrava de cabeça. Você pode ver no slide seguinte que também tem o Coutinho. Pelé e Coutinho formaram a maior dupla que eu vi. Eu assistia muito jogo de futebol à tarde, pelo rádio ou pela televisão. Eu ia com meu tio no barzinho e a gente ficava vendo o jogo pela televisão do bar, tomando cerveja, essas coisas. Pelé e Coutinho, eles formaram uma dupla de uma harmonia incrível, jogando dentro da área e fazendo gols, né? E vamos ver no próximo slide. Aqui, vamos ver a carreira do Pelé, o que ele fez, né? Se você puder ler junto comigo aí, Vamos talvez lá. você enxergue melhor. 3 Copas do Mundo, venceu 3 Copas do Mundo, né? 2 Libertadores e 2 Mundiais de Clubes com o Santos, 6 Campeonatos Brasileiros e 11 Paulistas. Que loucura, né? Pois Nossa, é muita não coisa. é à toa que ele chegou aos 1.283 gols, né? E tem gente aí, tipo, alguns jogadores aí que forçaram a barra para fazer 1.000 gols, você deve saber quem, né? E... Principalmente o baixinho lá. Uhum. E o Pelé... Até em churrasco tá valendo, né? Ele até gol de jogo de botão, ele punha lá como gol dele. Então, essa é a carreira do Pelé, né? E com isso, você pode imaginar quanta coisa que esse rapaz fez pelo Brasil, né? Fora essa carreira dele no que diz respeito a títulos, né? Mas tem história de parar guerra, tem muita coisa. Ele foi uma figura legendária, digamos, né? Ele, quando o Santos começou a viajar pela Europa, foi graças ao Pelé. E muita coisa aconteceu nisso daí. E uma delas foi esse episódio do que aconteceu na Nigéria, onde 2 tribos guerreavam, uma contra a outra, e que elas chegaram num acordo para verem o Pelé. Parou a guerra e o Pelé foi lá jogar e agradou aos dois, né? Terminada a guerra, começou a flechar. Já era. Já era. O jogo. Olha que legal esse relato do Ricardo, marido da Fê, Jabor. Ele fala que, o meu pai, quando chegou do Líbano, virou santista, pois só se falava em Pelé. Quando perguntavam para que time ele torcia, ele dizia Pelé. Pelé. Olha, eu acho que ele tem razão, porque eu, como corintiano, devia de estar odiando o Pelé. Porque desde que o Pelé começou a jogar futebol, ele apagou o time do Corinthians, ficou muitos anos sem ganhar título. E o meu irmão, ele fez diferente. Eu falei, olha, eu vou seguir o Pelé porque eu vou ver um gênio que vai me elevar, vai me mostrar um mundo novo, embora eu seja corintiano e vá sofrer muito com isso. Aí o meu irmão falou, nunca mais eu vou ver um jogo do Pelé. Então, foram 2 atitudes que eu acho que eu saí ganhando, porque o Pelé foi demais, sabe? Ele fez, num jogo, eu ouvia muito o jogo pelo rádio, com Pedro Luiz, Fiore Giliotti, né? E ele, num jogo na rua, no campo do Botafogo, lá em Ribeirão Preto,
O Santos ganhou de 11-0. Nossa. E o Pelé fez 8 gols, né? Meu Isso Deus. porque no jogo anterior, o time do Botafogo tinha irritado o Pelé. Tinha gozação, porque eles não empataram, não sei o quê. E aí você vê como é que o Pelé vinga em cima de um time, né? Sim. Ele é demais. Professor, vou pedir um segundo para você aqui, rápido, porque passamos, na verdade, um pouquinho já da metade da nossa live, por incrível que pareça. E aí eu tenho um recado muito importante, que é o seguinte, gente, olha, tá aqui na tela o QR Code que leva você para a campanha do agasalho da filantropia do Sírio, do Departamento de Filantropia do Sírio. Tem vários projetos super legais, super importantes, que você deve conhecer. Tem uma live aqui com a Cássia Haut, que é a responsável por esse departamento, e ela explica também, fala bastante sobre esses trabalhos, e você liga lá no clube e tal, vai procurar se informar, porque tem muito projeto legal. Uma maneira de você se envolver rapidamente daí de onde você está agora é apontando a câmera do seu celular para esse código que está na tela e ele te joga para um site. Neste site você pode fazer uma doação, mesmo com valores muito pequenininhos, que não vão fazer diferença para você, vão ajudar muita gente que está aí na rua hoje, esse frio. Enfim, né, gente? O frio vai e vem, a gente está quentinho, mas tem muita gente aí passando frio. Então, vai lá, a partir de agora vai ficar na tela e você pode ir lá colaborar, certo? Muito bem. Vamos passar para o próximo slide? Vamos, eu queria só colocar antes, tem um comentário legal aqui, deixa eu só subir aqui, vamos lá. Primeiro eu queria uma pergunta do Nabil, na verdade. Obrigado, Nabil, por ver a gente de novo. O Nabil está sempre por aqui, brigadíssimo, é um prazer ter você por aqui. Ele coloca que o Einstein, ao criticar a bomba atômica, que a bomba atômica, ao dizer, né, que ao citar, a bomba atômica mudou tudo, exceto a natureza do homem. Você acha que ele se arrependeu de ter contribuído para a bomba? Sim, eu ia falar isso mais para frente, mas vou falar agora, né? O Einstein, ele criou a famosa equação E igual a mc2. Uhum. Eu acho que é a única equação aí que acho que todo mundo conhece, acredito, né? Sim. Então, e quando ele foi para os Estados Unidos, ele divulgou muito a teoria e ele mostrou que qualquer redução mínima na massa revertia em grande quantidade de energia, ou seja, massa e energia são as mesmas coisas. Só que essa relação, quando pega uma pequena porção de massa e transforma em energia, ela é multiplicada pelo quadrado da velocidade da luz. E aí você, numa bomba onde é feita a fissão, você pode destruir uma cidade. O que o Einstein fez? Quando ele estava nos Estados Unidos, ele entrou em contato, ele recebeu uma notícia de que os alemães estavam desenvolvendo uma bomba. E ele ficou muito preocupado porque ele torcia pela paz. O que ele fez? Ele falou, poxa, eu vou entrar em contato com o governo americano para que a gente possa informá-los de que está havendo essa corrida, né? Aí, o que o governo americano fez? Imediatamente convidou o Einstein para participar. E o Einstein falou, não, eu não vou participar. E aí, ele falou... e aí, foi formado um grupo chamado de Projeto Manhattan, do qual participou Fermi, né, que era um grande conhecedor da reação química em cadeia do átomo, e com Oppenheimer também. Eles montaram um grupo cujo objetivo foi desenvolver a bomba atômica, coisa que o Einstein era contra. Uhum. E quando o Linus Pauling visitou a Universidade esqueci o nome onde o Einstein estudava, em Nova Jersey, ele falou, olha, eu fiz um grande erro na minha vida quando eu comuniquei ao governo americano que os alemães estavam produzindo a bomba.
E ele falou, ao contrário daqui, desenvolver um grupo enorme que está projetando uma superbomba maior que dos alemães. E o Linus Pauling falou, olha, é lamentável, esse Linus Pauling, ele foi um químico muito grande, ganhou o prêmio Nobel, criando lá a distribuição de átomos e de partículas que não podiam ocupar o mesmo espaço, etc. Mas depois ele concorreu ao Prêmio Nobel de Paz e ganhou. E nesse Prêmio Nobel de Paz, ele criou uma campanha contra todo tipo de evento que pudesse desenvolver ou fazer testes nucleares, né? Então, qual a lição que a gente aprende? Que o Einstein, ele criou uma equação, né? Mas ele não foi responsável pela bomba atômica, e sim aqueles que fizeram usufruto dessa equação para criarem a bomba atômica. Claro. Então, ele era terrivelmente contra o uso da energia atômica para criar a bomba. Uhum. Muito bem. Olha, antes da gente seguir com os slides, só queria jogar mais uma coisa na tela. Se você puder dar uma resumidinha nesse comentário, senão a gente não vai conseguir chegar no final dos slides. Por que eu não posso deixar passar? Porque é da sua filha esse comentário aqui, a Carol, que mandou aqui, ó, o Einstein acessava o sexto plano da existência, e é pela imaginação que nos conectamos lá. Mas não somos treinados a isso na escola. Mas é acessível hoje, com algumas técnicas, chegamos lá. O sexto plano da existência? Quer fazer algum comentário disso aí? Eu acredito que deva ter, né? Porque o próprio Einstein falou que existia Deus, que Deus criava a sombra do universo. Então, Deus seria, através da sua sabedoria, da sua criação do universo, essa sexta experiência. Mas eu acredito que minha filha esteja falando de uma outra sexta experiência a qual eu respeito. Maravilha, muito bem. Vamos então aos slides? Vamos correndo aí que... Vamos lá. Bom, a gente tinha falado então dos feitos, né, do Pelé. Vai falar já dos relacionamentos do Pelé, não? Não. Nós vamos falar agora, em sequência, eu acho que é os anos miraculosos. O ano milagroso, né? Então, na vida, todos nós temos um ano milagroso. Esse ano milagroso é o ano onde acontece, no mesmo ano, vários eventos positivos que marcam a nossa vida, né? Por exemplo, em 1666, com 23 anos, Newton teve um ano milagroso. Foi quando ocorreu a queda da maçã e ele estendeu e criou a teoria da gravidade, né? E estendeu isso daí a todo o universo. E, através do seu princípio matemático, ele deduziu tudo que se conhecia do universo. O conhecimento levantado pelas leis de Kepler, que se baseava numa coleta muito grande que Tycho Brahe fazia da posição dos astros, né? Então, Kepler criou 3 leis baseado na experiência e nos dados de Tycho Brahe. Mas o Newton foi além. Ele criou uma teoria que deduziu as leis de Kepler e todas as outras leis do universo, né? Esse foi o ano miraculoso dele. No caso do Einstein, o ano miraculoso do Einstein, podemos voltar ao slide, foi em 1905. Então, o Einstein, nesse ano, com 26 anos, ele criou 4 publicações que marcaram história na ciência. A primeira publicação foi sobre o movimento browniano, a segunda foi sobre o efeito fotoelétrico, a terceira sobre a teoria do efeito da luz, e a quarta é essa famosa equação E igual a mc2. Nós vamos agora dar uma pincelada muito rápida nos próximos slides, que é a parte
que eu gostaria de deixar bem clara da parte científica que o Einstein fez. Então... Então, peraí, o próximo seria esse do Pelé. Não, nós vamos pôr isso, o efeito browniano, tá certo? Dele. Qual a história do efeito Mariano e a importância? Como eu te falei, o Pelé ele tinha como indução que o mundo era formado de átomos. E nessa época a ciência discutia a existência do átomo. Ninguém admitia que existia átomo. E o biólogo James Brown, ele descobriu há muitos anos atrás que colocando pólen numa solução, ele observou através do microscópio um movimento caótico, randômico dessa partícula se atritando com outras partículas e criando uma trajetória muito esquisita. E ele chamou essa vibração de força vital, né? 80 anos depois, Einstein tomou conhecimento desse estudo e partiu ele, com a sua ciência e com a sua prodigiosa imaginação, a uma teoria. Então, ele deduziu que esse movimento era um movimento onde uma partícula grande ficava flutuando no líquido e pequenos átomos iam chocando com essa partícula, criando esse movimento aleatório. O Einstein estudou esse movimento, estudou a estatística desse movimento e colocou isso numa equação, onde ele mostrava que a densidade do líquido dependia da temperatura, dependia do raio da partícula, dependia do número de Avogadro, e dependia uma série de coisas. E ele montou essa equação. Essa que é a parte fabulosa do Einstein, na base da intuição. Anos depois, 3 anos depois, o químico Jean Perrin constatou exatamente o que a equação de Einstein fazia. Foi outra assistência que Einstein deu, né, para o Jean Perrin, que anos depois ganhou também o Prêmio Nobel de Química. Com isso, ficou provado que foi possível calcular a molécula grama, foi possível calcular a densidade dos líquidos, foi possível associar essa densidade à temperatura e foi possível calcular o número de Avogadro, que o próprio Avogadro e muitos outros cientistas jamais tinham conhecido. Essa é a história. Que legal, né? E assim, uma coisa que eu acho bacana, né, que um paralelo muito interessante, eu nunca tinha refletido sobre isso, né? Mas assim como, por exemplo, se um time vai lá e faz um gol, já que o paralelo é do Pelé, né, com Einstein, muitas vezes esse gol se deve ao time todo, né? Uma jogada que é construída lá de trás, às vezes sai do pé do goleiro, eles vão tocando, vão construindo, ou seja, um trabalho em equipe. E muita coisa da ciência, talvez quase tudo, né? Uma grande descoberta, ela depende de uma que veio antes, que dependeu de outra, um conjunto, né, de Exatamente. Interessante, exatamente, né? Olha, se você for analisar a história das partículas, nós temos na Grécia o Demócrito, desculpa. Uhum. O Demócrito foi aquele que falou que quando você dividia a matéria, você chegava numa parte indivisível, que ele chamou de átomo. Uhum. Eu li toda a teoria dele, é incrível como essa teoria ainda é citada hoje como referência. Então, essa história foi se acumulando, e esse é o fantástico e o bom que tem a ciência. Ela tem um histórico e cada um vai colocando sua pedrinha, seu pitaco lá para melhorar. Que legal. Professor, o que é... Olha o nosso próximo slide aí, o que é o efeito fotoelétrico, né? Então, isso daí foi outra colaboração que no mesmo ano, veja, em 1905, o Einstein explicou o que é o efeito fotoelétrico, né? Existia muita dúvida, e hoje elas estão diminuídas, de como que a luz se propagava. Muitos diziam que era através de ondas, muitos diziam que era através de partícula. As últimas
teorias diziam que era através de onda. Qual foi o foco quando o Einstein estudou esse efeito? Ele pegou, aí é que entra a colaboração de Max Planck. Max Planck ele fez um estudo sobre o corpo negro e onde ele deduziu que a matéria ela se repetia não de uma maneira contínua, mas através de grãos, como se fossem grãos, que ele chamou de quantum. Então, Max Planck foi o grande inventor e iniciador da mecânica quântica. Mas ele não tinha uma ideia muito prática do que isso era. Então, Einstein pegou a teoria da quântica e adaptou para a luz. Então, ele falou, olha, esse que você está chamando de quantum, na verdade, eu estou chamando de fóton. Ou seja, a luz é composta de fótons, de grãozinhos, e ela não se propaga de maneira contínua. Ela se propaga de maneira descontínua. E Einstein, outra vez, através da sua imaginação, criou as leis matemáticas do efeito elétrico. Então, o que é efeito elétrico? Você joga uma luz, como está ilustrado aí, numa placa, e essa placa joga para fora fótons. A luz faz fóton ser emitido. Só que existe uma particularidade. A luz vermelha não consegue fazer isso. A luz verde emite fótons, só que de uma maneira fraca. E a luz violeta, ela emite fótons de maneira muito forte. Então, o Einstein deduziu toda essa teoria de quantidade de fótons que seriam emitidos, como seriam medidos. E o que aconteceu? Ele deu um passe para frente. Quem que pegou esse passe? Foi Millikan. Millikan reproduziu toda a teoria do efeito fotoelétrico de Einstein, comprovou em todos os parâmetros, em todos os tipos de material, e o que aconteceu? Ganhou o prêmio Nobel. Sensacional. Mais uma grande assistência, né? Mais uma assistência do Pelé. Bom, vamos ver o próximo slide? Temos dois rapazes aqui. Eu vou falar agora sobre eu vou falar sobre a teoria da relatividade restrita. O Einstein ficou famoso na ciência como criador da teoria da relatividade. Só que existem duas teorias, a restrita e a relatividade geral. A geral é a mais conhecida, é aquela onde foi feita a experiência com eclipse lunar, etc. Mas essa relatividade restrita, ela é muito importante. E aqueles dois senhores que você passou anteriormente, chamavam-se Michelson e Morley. Eles criaram nos Estados Unidos uma experiência visando compreender o que era o éter. Será que o éter existia? Essa era a pergunta. Então, eles montaram um experimento para comprovar a existência ou não do éter. O que é o éter? O éter faz duas coisas. Ele preenche todo o universo. Para não dizer como na teoria de Demócrito, que havia vácuo, né? O Demócrito dizia que entre as partículas havia o vácuo, né? A teoria mais moderna, até então aí, que estava em voga nessa parte do século, dizia que a matéria não tinha nada vago, ela tinha um negócio que era preenchido pelo éter. Então, o éter preenchia a matéria e também servia como referência ao movimento, né? Que tinha como referência Galileu e que se baseava todo nas fórmulas de Newton. Por exemplo, você está andando na rua ou está subindo uma escada rolante, né? Qual é a sua referência? É a parede que fica do lado esquerdo, certo? Uhum. E se você tem uma pessoa andando no mesmo degrau com você, ela tem uma velocidade zero. Se alguém sai correndo, subindo a escada, vai ter uma velocidade maior, né? Então, essa parede seria o éter, onde é tomada a referência. O que esses jovens Max e Morley fizeram? Eles criaram um experimento
aonde a luz percorria 2 caminhos. Para ir de A até C, ela ia direto. Mas eles também lançaram um feixe que saía de A para B e passava para C, formando um triângulo, digamos. Vamos supor, por simplicidade, que esse triângulo seja o triângulo de Pitágoras. Um cateto tem 3, o outro cateto tem 4 e a hipotenusa 5, né? 3 ao quadrado mais 16 ao quadrado dá 25 ao quadrado. Ora, eles lançaram a luz e o que aconteceu? O que você imagina? Qual raio chega primeiro? O que vai de A a C ou o que passa por B? Eu imaginaria o que vai direto, né? O C. Errou. Errou. É o que todo mundo imaginar. O que aconteceu, querido? Os dois chegaram juntos. Ele falou, pô, como é que pode? Aí veio o experimento mental de Einstein, baseado em Lorentz. Lorentz também era um físico matemático que também ganhou o prêmio Nobel. Ele pegou a teoria de Lorentz, que também, como de Max Planck, não sabia muito bem como é que era a realidade. E ele adaptou a teoria de Lorentz para a física da natureza, né? Então, ele falou o seguinte, aí vem o slide seguinte, esse amarelo. Ah lá, a teoria da relatividade restrita foi construída por Einstein a partir de importantes postulados. Você podia ler o postulado da esquerda? Vamos lá. As leis da física são as mesmas em qualquer referencial inercial. Isso quer dizer o seguinte, se eu pego as equações de Maxwell para uma pessoa parada, ela tem o mesmo jeitão, são 4 postulados que você deve conhecer, Maxwell também tem praça pública, essas 4 equações, do lado esquerdo. Do lado direito, você tem um cara que está andando à velocidade da luz. Tá? Também vai seguir a equação de Maxwell. Por isso que o que está escrito à esquerda, olha lá, diz, o que ele diz? A que eu li já, a da esquerda? Repete, por favor. As leis da física são as mesmas em qualquer referencial inercial. Que, no caso, seria as leis de Maxwell, né? Da eletromagnetismo, que dizia que a luz se propaga de maneira elétrica e magnética em eixos perpendiculares, né? Então, ela vale tanto para quem está parado quanto para quem está andando. E o que diz a teoria, o postulado da direita? É a conclusão dele. É a conclusão que ele teve. A velocidade da luz tem o mesmo valor em qualquer referencial inercial. Isso significa o seguinte, se você pegar uma lanterna, tá, que está num trem, e sair correndo, aí é que o experimento mental de Einstein. Você sai correndo, o que vai acontecer com a luz? Você acha que ela vai ter uma velocidade igual ou maior junto com o trem andando na mesma direção? Bom, a conclusão é que é igual, né? É a mesma velocidade, né? Não, você está num trem, andando à velocidade da luz. Aí você pega uma lanterna e sai correndo do trem e aí eu pergunto, essa velocidade da luz da lanterna é maior ou igual do trem? Não sei. Aí é que tá. Hã? Ficou difícil para... Todo mundo pensa que é maior, porque se soma a velocidade do trem, certo? Certo. A do trem mais a da luz. E o Einstein diz não, é a mesma. Entendeu? Não é intuitivo isso. Agora, imagina o contrário. O trem está andando para frente e você vai com a lanterna para trás. A velocidade da luz é maior ou menor? É igual, agora eu já aprendi que é igual. É igual, mas todo mundo vai dizer que é menor, né? Porque ela está andando em contrária à direção do... É igual, é isso que o Einstein diz, a velocidade da luz é igual. Ora, se a velocidade da luz é igual, como é que o raio de A até C chegou
junto com um raio que passou de A a B, C. É porque a distância percorrida de A a C é menor do que a distância percorrida de A passando por B. Se ela é menor, significa que você indo de A por B e C, o tempo é menor também. Porque a teoria da relatividade restrita diz o seguinte: quando você está andando em direção a um eixo, a distância diminui e o seu relógio fica mais lento. Você já ouviu falar nisso? Já ouvi. Então, ora, se a distância diminui e o tempo fica mais lento, a divisão da distância pelo tempo fica constante. Então, qual a explicação que o Einstein deu? Ora, elas só chegam junto porque a distância ou se encurta ou o tempo fica mais lento. Não é fácil de concluir isso, certo? Vamos pegar um exemplo dessa teoria. Você imagina o nosso celular, né? Existe um sistema de satélites que roda em torno da Terra, você concorda? Onde são pegas 3, 4 posições do objeto para ele dar a posição do GPS. Então, esse satélite, ele tem dentro dele um relógio, tá? É um sincronismo que está junto com o da Terra. Ora, para você ter um movimento preciso, é preciso que o relógio que está no celular, na borda, lá no satélite, seja igual ao da Terra, você concorda? Sim. Senão, você não vai conseguir se posicionar direito. Acontece que a velocidade com que corre o satélite a bordo da Terra é suficiente para diminuir o tempo do relógio. Sacou? Então, o que você precisa? Você precisa ter uma correção de relógios para compensar pelo que foi explicado pela velocidade da teoria da relatividade restrita. Deu para ver, ter uma ideia? Deu. Então, como é importante que se faça um dimensionamento perfeito desse... Agora, você imagina, com 5G, como essa precisão tem que ser aumentada muito rapidamente. Senão o relógio fica atrasado e você não corrige na Terra, ou seja, quando o carro dá uma brecada, o sinal demora para vir e vai haver uma batida fatalmente. Tá no nosso dia diretamente, né? Todas essas descobertas e tal. Deu para ter uma ideia dessa teoria? A gente tomou uma bronca aqui. A gente tomou uma bronca aqui do Fábio, que ele colocou: esqueceram o Pelé. A gente passou uma. Não, nós vamos voltar ao Pelé. Vai voltar. Aí, não é bronca na gente, não. Não. Voltar ao Pelé. Não, eu conheço bem o Fábio, ele quer ver o circo pegar fogo, viu? É isso que ele quer. A gente já tem a resposta que ele quer. Por esse slide aqui, ó, que fala que ele é eleito atleta do século. Então, olha, o Pelé teve uma concorrência entre os jornais da mídia no final, muito próximo ao final do século XIX, 1900 e alguma coisa. E aí começaram a definir quem é o melhor cientista do mundo, quem é o melhor atleta, etc. E o Pelé foi eleito atleta do século por uma revista chamada L'Équipe e por uma equipe de jornalistas de uma instituição chamada Instituto Internacional de Medidas e Estatísticas do Futebol. Lá você pode ter visto pelo currículo do Pelé que ele era, fora de ter produzido o maior número de gols, de ter uma carreira fantástica, de receber uma medalha da Rainha Elizabeth, né, chamando de Sir Pelé, ele ganhou. Mas aí, diferente do Maradona, aí foi uma votação mundial que não teve nada pela internet. E aí o Pelé ganhou o título de maior atleta do século. Mas aí casou uma polêmica com o Maradona, porque o Maradona também tinha sido eleito o maior atleta do século. Então, esses dois, embora sendo muito rivais, eles se tornaram muito amigos. Você pode ver no slide seguinte
aí do Pelé. Não, o do que pega o Pelé. Pelé e Maradona. Põe lá, Pelé e Maradona. Esse aqui não. Não, é que tem aquela estatística lá que mostra o Pelé e Sim, Maradona. tá aqui, tá aqui. Essa daqui, ó, veja que interessante, que gozação. O Pelé foi tricampeão mundial. Maradona não. Pelé fez 1.200. Você consegue ler aí que eu estou com Pelé dificuldade. fez 1.284 gols, e o Maradona não. O Pelé Fez foi, 300 e pouco. Pelé foi ator de cinema, o Maradona não. Bom cantor aí, nenhum dos dois, né? Não deu para ninguém. Técnico de futebol, o Pelé não, e o Maradona sim e não. Um desastre, né? Desastre. E já pegou a Xuxa só o Pelé. Você tem o slide da Xuxa aí? Da Xuxa, não. Tem Vi. sim, lá em cima. Tem sim? Vamos ver aí, meu Deus do céu. Acho que não, viu, Hamilton? Comemos bola. Não come. Bom, você pode imaginar o Pelé namorando com a Xuxa, o que ele fez, né? Ele mostra uma foto aí dele beijando a Xuxa. Uhum. E o, e o Maradona nunca beijou a Xuxa. Nunca beijou. Então, entre o Pelé e o Maradona, o Maradona fez o gol do século, né? Aquele contra a Alemanha, não sei se você lembra. Sim. Lamano, primeiro que teve uma jogada absurda, aonde ele sobe de cabeça, ele que tinha 1,65 m, né, e não tinha a impulsão do Pelé, ele fez o gol, mas você sabe como, né? La mano de Deus. A mano de Deus. E nesse mesmo jogo, ele pegou a bola do meio de campo, saiu em disparada, driblou 5 jogadores alemães e meteu a bola no gol. Esse daí foi considerado pela FIFA o gol do século, certo? O Pelé, ele fez outros gols. Como eu falei, teve gol de placa, teve vários gols do Pelé, inclusive contra o 1000º gol, né? Que ele faz o gol, corre para o fundo da rede. Aí deve ter um slide que mostra o que ele falou sobre as crianças. Temos sim, vamos lá. Vamos lá. Esse aqui, ajudem as crianças. Ajudem as crianças desafortunadas que necessitam do pouco de quem tem muito. Então, isso daí ele falou pegando a bola lá do gol do Andrada, né? E o Andrada, ele fez de tudo para pegar o pênalti, mas ele ficou marcado como goleiro 1000, né? Nossa, ele falou essa frase logo após fazer o 1000º, é isso? Foi. Você pode ver nos filmes que ele pega a bola. Eu me lembro, porque eu me lembro muito bem dessa frase, mas nem sempre é lembrada pela crônica. Agora, você falou do pênalti, olha que ele falou do pênalti também. Um pênalti é uma forma covarde de fazer um gol. Primeiro lugar, com a paradinha, então, foi super covarde, né? Pois é. Quer mais frases do Pelé? Pode pôr, se você quiser. Não posso querer mais do que tive, seria injusto. Pelé veio do nada, né, e conquistou o mundo, né? Ainda bem que sou um homem de 3 corações, ainda tenho 2. Bom, a gente tem mais um slide do Einstein. Qual foi a pergunta do Fábio? Do Fábio? Quem é o melhor? Ele tinha perguntado qual é o melhor. Deixa eu só registrar aqui, ó, nosso querido Gabriel Saeg, mais uma vez dando prestígio da sua audiência. Papo de Araque também é cultura, ainda mais os convidados aí que o Círio nos fornece, né, que são sensacionais. Obrigado por estar assistindo. Um grande abraço ao Gabriel prestigiando a gente. O Fábio perguntou lá no início quem é o maior. E agora que chegamos passamos já do horário, né? Porque foi sempre assim, quando é bom o negócio vai que vai. Mas eu acho que ele deve deduzir, né? Porque o Einstein, ele fez a teoria da relatividade
e fez a teoria geral, né? Uhum. Que ele ficou famoso no mundo todo. Então, eu vou explicar um pouquinho a última parte aqui, que seria a teoria geral, da relatividade geral. Isso. Então, o Einstein, quando ele fez a teoria da relatividade restrita, ele não supunha a existência da gravidade, ou seja, os objetos tinham que caminhar com uma velocidade constante. Isso daí, para ele, ficou insatisfatório. Ele queria uma explicação maior e, por isso, ele incluiu a gravidade. Então, a gravidade é uma força que acelera os objetos, que até então a teoria da restrita não fazia. O que o Einstein fez? Ele fez um estudo muito profundo do universo através de experimento mental. Ele imaginou que um elevador estivesse caindo, né? Se você imagina, Olavo, um elevador caindo, e que esse elevador estava caindo na velocidade da luz. O que você acha que ia acontecer? As coisas iam ficar em suspenso, certo? Sim. Elas iam ficar em suspenso. Então, ele falou, tá vendo? Existe um espaço onde não há força da gravidade. Veja o raciocínio dele. Aí ele fez o contrário. Ele imaginou o elevador sendo puxado para cima com a velocidade da luz. Certo? O que você vai sentir no chão? O chão vai colar em você, né? Vai colar em você. Aí que está a força da gravidade, é colar no chão. Só que ele fez mais uma coisa que não é intuitiva e que só um gênio fez. Enquanto o elevador estava subindo, ele lançou uma luz para fora do elevador. O que você acha que essa luz fez? Ela seguiu um caminho reto ou ela desceu? Agora eu acho que eu aprendi. Vamos ver se eu aprendi alguma coisa nessa uma hora, gente. Eu de física sou ruim. Eu acho, pelo que você explicou, que a luz vai junto, porque a luz não muda de acordo com o referencial. É isso mesmo? Não mudava. Ixi. Aí é que está. Tanto é que mudou. É a luz curva para baixo. É mesmo? É, por causa da gravidade. Você vê como é que o cara foi gênio. Não é fácil entender isso. É o buraco negro, é isso? Que a gravidade puxa... Isso mesmo. Uma coisa aí também. Então, o que ele provou? Você volta para a figura ali. Você está vendo um tecido com uma bola no meio? Sim. Você imagine que isso daí seja uma raquete de tênis. Ele chamou isso daí de espaço-tempo. O tecido espaço, ou seja, o espaço é composto de 3 dimensões e o tempo independe da dimensão. O que acontece? Se nessa raquete você coloca uma massa muito pesada, muito grande, vai afundar, você concorda? Sim. Vai afundar. Esse afundamento, ele é devido à massa, a grande massa que distorce o espaço-tempo, certo? Quanto maior a massa, maior é a distorção. E acontece o seguinte, quando a luz entra nesse espaço, ela é desviada, ela não sai desse espaço, entendeu? Ela se curva no espaço. Foi o que ele deduziu, e você vê uma equação maluca aí, né? Foi a equação que ele deduziu quando o Hilbert, que foi um famoso físico, estava desafiando Einstein. Einstein não conseguia explicar matematicamente a ideia dele. Ele sentia na cabeça, no pensamento, na intuição, mas não conseguia. Aí ele pediu o auxílio do Hilbert, e o Hilbert foi um famosíssimo matemático e físico. Ele é conhecido aí, e pelo enigmatismo dos exemplos de Hilbert, entre os quais consta o nosso próprio Malba Tahan, né, o homem que calculava,
o Hilbert pegou um desses exemplos para tentar resolver, né? Aí o que o Hilbert fez? Ele pegou a matemática, começou a usar as ideias de Einstein e começou a fazer artigos e diariamente mostrar para o Einstein. Aí o Einstein falou, nossa senhora, esse cara aí está me roubando a teoria. Isso foi diário. Aí o Einstein, num desespero, falou, como é que eu vou provar isso? Então, ele pegou uma teoria, um fato, um fenômeno, que foi a precessão do equinócio do perigeu de Mercúrio. Não sei se você já ouviu falar isso. O perigeu do Mercúrio, ele descreve na sua trajetória mínima um ponto que esse ponto varia por século 8 graus de segundos por século. E o Newton havia calculado e só chegou a 4. Aí o Einstein falou, pô, eu vou tentar explicar esse fenômeno. E aí ele conseguiu, numa noite, naquele desespero de tocar violino, de fazer não sei o quê, ele acordou gritando pela casa toda, consegui. Quer dizer, ele montou uma equação que explicava o perigeu do planeta Mercúrio. E ele falou, essa equação tem que ser válida para todo o universo. Ele seguiu o raciocínio do Newton, né? Então, com isso, ele criou essa equação famosíssima, só que é complicado, não é E igual a MC2, e com isso ele bolou uma estratégia de como mostrar para o mundo essa teoria. Ele imaginou o seguinte, você imagine uma luz vindo de uma estrela e chegando até a Terra e passando perto do Sol. O que vai acontecer? Com a curvatura do sistema solar, essa luz vai desviar, você concorda? Sim. Ela vai ser atraída pelo Sol, por esse campo aí que está mostrado na figura. Aí esse ângulo, ele calculou, era de 1,7 graus. E quando o Newton tinha calculado, ele chegou só a 0,8, né? Aí o Einstein calculou e chegou no valor 1,7. Ele falou, pô, agora eu tenho que provar essa teoria. Mais uma vez, ele não provou, né? Foi provada por um cientista chamado Edinburgh. Edinburgh, ele era famoso, ele estudava em Cambridge, e ele era um Quaker, um cientista Quaker. E ele comandava os estudos de astrofísica e astronomia em Cambridge. Ele falou, pô, eu vou pegar esse alemão aí e eu vou provar a teoria dele ou não. Porque ele estava pondo em questão o próprio Newton, né? Que era o deus da sabedoria. Newton tem uma estátua lá em Cambridge, intocável. Aí o Eddington partiu com 2 equipes no dia da formação da eclipse solar, tá? Ele mandou uma equipe para Porto Príncipe, na África, e mandou uma equipe que veio aqui para o Brasil, no Ceará, em Sodrão. Não sei se você soube, né? E foi em Sodrão que foi provada a teoria da relatividade de Einstein. Então, aí a equipe mediu, deu um dia fabuloso, e durante 5 minutos o sol escureceu e você pôde ver o certíssimo desvio do raio solar. Então, quando chegou a noite, eles mediram o raio direto que vinha da estrela e o Eddington, durante 3 meses, fez o cálculo e chegou, adivinha em que valor de desvio? 1,7. Provou que Einstein... A partir daí, Einstein ficou famoso no mundo todo, veio a imprensa, veio muita coisa. Só que o Einstein e o Eddington conversaram, ele falou, eu acredito no mundo, a essa altura, que só tenho 12 pessoas que entendem sobre a teoria. E era verdade, porque caiu na imprensa americana e eles começaram a fazer gozação, sabe? O alemão está deixando
o elevador cair, por que ele não põe a filha dele junto, para os dois morrerem juntos? Fizeram uma gozação muito grande. E, no final, foi provada a teoria, e aí você vê no slide seguinte, pronto. Einstein foi eleito o personagem do século. Ele concorreu com Fermi, que tinha desenvolvido o projeto Manhattan, ele concorreu com Dirac, que tinha criado a teoria quântica, concorreu com Heisenberg, que tinha tirado o princípio da incerteza, onde a gente não consegue localizar a matéria, né? Você também já ouviu falar nisso daí. E o próprio Feynman, que era famosíssimo, ele derrotou a todo mundo, esse cara aí que mostra a língua para fora. Sensacional. Eu acho que com isso eu termino o que eu tinha a dizer, mostrando por que aí você pode pôr a língua dele de novo aí. Por que ele ri do mundo? Porque ele conseguiu, nesses últimos 100 anos, dar 4 prêmios Nobel, os últimos, na ciência. Exato, sensacional. Professor, muito, muito obrigado. E aí, bom, personalidade do século, atleta do século, a gente vê, né, o paralelo aí, a grande conclusão. Para mim é o seguinte, nessa pergunta, quem é o maior? Fico com o professor Hamilton Bassett, que deu um show para a gente. Não, fala sério, quem que você acha que é melhor? Pode ter um empate também. Eu acho que, para mim, é algo incomparável, né? Porque são pessoas de áreas completamente diferentes, né? Eu acho que... Mas o legado, qual é o maior legado? Se eu falar Einstein, os brasileiros vão ficar muito, muito chateados comigo. Aí é que tá. Pergunta para o Fábio o que ele acha, quem é o maior. O Fábio, talvez você usou seu GPS para chegar em casa aí hoje, já não dá para falar Pelé, talvez, né? Mas realmente tem um filme Pelé Eterno, vale muito a pena também, que se alguém não viu, é muito legal. O pessoal mais novo da minha geração, né? Que não teve a oportunidade de ver o Pelé jogar, é algo incrível. Professor, eu vou ter que encerrar porque a gente passou já 20 minutos, acho que foi mas, enfim, por um motivo excelente, né? Então, te agradeço demais pelo seu tempo, pelo teu brilhantismo aqui, pela sua generosidade de compartilhar tanto conhecimento e tanta coisa super interessante com a gente aqui. Eu sei que foi muito interessante para mim, para todo mundo que viu. Tá todo mundo comentando aqui, agradecendo, parabenizando pela live. Obrigado. Obrigado a você. E acho que eu sempre levo em conta, né? Esse programa é muito importante e veio para ficar. Parabéns a você. Obrigado. E ao Bill. Botando aqui na tela, então, antes que a gente esqueça, o Clube da Ciência, você consegue falar em 1 minuto, eu vou deixar na tela o seu telefone, e aí você diz, o que é isso aí, Clube da Ciência? Eu tenho como um sonho criar um Clube da Ciência, ou seja, um clube que divulgue a ciência. Hoje em dia está muito em moda a ciência e o achismo, né? A gente, eu acho que a vacina é assim, eu acho que a vacina é assado, eu acho que pela minha teoria não é. Então, nós vimos o que é a ciência. Ela monta uma teoria, coloca matemática, valores e prova. Eu acho que nós podemos montar um clube da ciência. Eu ficaria muito feliz se fosse aí no Clube Sírio, onde virtualmente a gente repetiria várias experiências simples de serem feitas, não vai gastar muito dinheiro, não vai onerar ninguém e que vai motivar principalmente as crianças. Nós estamos numa época de total isolamento da criança em relação ao ensino, não é? Se nós tivermos a oportunidade de montar experiência com crianças, jovens, porque essa matéria aí que eu falei, ela é parte do vestibular do Enem, não sei se você sabia. Ela não é tão difícil, é que quando você entra em detalhes, aí vira o cão para explicar, né? Mas ela é parte do nosso currículo. Então, eu ficaria muito satisfeito de pessoas que queiram montar esse clube da ciência, que seria feito com essa tecnologia aí da live, para
colaborar. E também eu volto a dizer que eu continuo a fazer o meu livro, onde eu mostro a vida de todos os cientistas da ciência e suas teorias. Eu espero acabar isso daí um dia, o mais breve possível. Esse é o recado. Está aí o WhatsApp do Hamilton. Quem tiver interesse no Clube de Ciência, fica aí então a sugestão, a ideia. Professor, brigadíssimo. Tenha uma excelente noite. Obrigado. Em nome do clube, em nome de todo mundo que assistiu. Foi sensacional. Obrigado. Obrigado a você mais uma vez. Um abraço. Um abraço. Gente, pô, muito legal. Que aula, né? Mais uma aula. Se você não viu a primeira live que o Hamilton fez aqui com a gente, dá uma procuradinha aí na página do Círio, que você vai encontrar. Foi muito legal também. Foi uma live muito, muito elogiada. Gente, bom, semana que vem, então, só deixando aqui para vocês, a gente vai falar com a Luciane Tuma sobre assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. É um assunto que, enfim, tem vindo muito à tona, né? E é muito importante. Então, não perca, quarta-feira que vem, como sempre, às 8 da noite. Indica aí, se você conhece alguém que pode se interessar, e divulga aí essas lives que a gente tem feito tanto carinho, tá bom, gente? Obrigado, uma ótima semana para vocês. Obrigado por estar com a gente por mais essa live. Fiquem com Deus e até semana que vem.